Salve, salve galera, tudo bem? Gente, vamos aqui discutir uma coisa muito importante hoje. Hoje eu estava olhando uma aula do Jean, lá no canal Geografia, onde ele começou a discutir a importância da floresta amazônica para regulação do clima, da importância da floresta amazônica num processo de evapotranspiração. E aí, dado algumas colocações que ele apontou, eu achei muito interessante, basicamente, dar uma continuidade aí à aula dele. Ele trouxe aí a floresta amazônica sobre toda a análise geográfica, mas vocês pararam para pensar a análise histórica da floresta amazônica? Na verdade, a análise histórica do processo de ocupação da floresta amazônica. Hoje, quando a gente assiste esse processo de desmatamento, esse processo de queimada, exatamente para a instalação de grandes complexos agroindustriais na região, para a instalação de lugares de pecuária, para a instalação de desenvolvimento agrícola, para o favorecimento de uma exploração mineralógica na região, a gente tem que considerar também todo o processo histórico. O que acontece hoje na Amazônia não é uma criação de hoje, não vai ser uma criação de amanhã, nem uma criação de ontem. É um processo que vem há muito tempo. Pensando nisso, eu vou tentar aqui, nessa conversa, discutir um pouco desse processo de ocupação da floresta amazônica. Beleza? Bom, vamos lá. Gente, olha só como é muito importante. Querendo ou não, a floresta amazônica, primeiramente, ela foi ocupada pelos indígenas. Isso mesmo. Os indígenas são os representantes, são os primeiros a ocupar aquela terra. Entretanto, diferente de outras lógicas de ocupação da floresta amazônica, o indígena ele tem um respeito para com a floresta. O indígena tem uma atitude de sustentabilidade para com a floresta. O indígena precisa que a floresta fique em pé para ele continuar a sua cultura, para ele se sustentar. Isso, diferente de uma outra lógica que deseja que a floresta seja derrubada, e com este derrubar da floresta, você tem uma expansão do capital sobre o território. A primeira ocupação, então, foram os indígenas, que inclusive vem resistindo bravamente à ocupação do capital nesses últimos séculos. A princípio, os portugueses que chegaram aqui, eles não deram muito bola não pela floresta amazônica, pois vocês lembram que havia um tratado de Tordesilhas, e a floresta amazônica, a região da floresta amazônica, ficou a cargo da Espanha, não de Portugal. Porém, a Espanha não se importou muito com aquela região e, como vocês bem sabem, os bandeirantes acabaram avançando o Tratado de Tordesilhas, chegando à região da floresta amazônica e, com o Tratado de Madrid, que, querendo ou não, era uma revisão do Tratado de Tordesilhas, em outros papos, era um fim daquele Tratado de Tordesilhas, a floresta amazônica vira de Portugal. Portugal, então, ele passa a ocupar a floresta amazônica, passa a explorar principalmente as drogas do sertão e utilizar aquela região para desenvolver principalmente uma pecuária para alimentar o principal ciclo econômico do Brasil, que estava concentrado no litoral do Nordeste, lembra? Com a produção da cana-de-açúcar. Os principais centros populacionais, as relações econômicas do Brasil colônia não estavam no interior do Brasil, mas sim no litoral. Mas eu quero dar um destaque muito grande que durante o processo de Brasil colônia, durante o processo de Brasil império, a floresta amazônica ela não teve um protagonismo nas discussões, ele era literalmente um espaço meio largado, que convenhamos, era muito bom, pois ela conseguia se manter de boa. Mas no final do século XIX, devido ao movimento industrial que estava acontecendo na Inglaterra, devido ao movimento industrial que estava acontecendo no mundo, a floresta amazônica ela passou a ser vista com outros olhos a nível mundial e, é claro, a nível Brasil. Por quê? Na floresta amazônica você tinha as seringueiras, e as seringueiras, ela tem o látex. O látex era a borracha, e essa borracha era utilizada principalmente para o carro, para a produção do carro, para as rodas, para o pneu. Então, cara, o mundo e o Brasil passou a olhar a floresta amazônica com outros olhos. Olha só, passou a olhar a floresta amazônica não com o olhar ambiental, não. Passaram a olhar a floresta amazônica com o olhar econômico. E esse grande processo vai ficar conhecido na história como o ciclo da borracha. Foi um processo de deslocamento muito grande, principalmente dos povos que estavam no Nordeste para a região Norte, para a região da floresta amazônica, para explorar o que ficou conhecido na época como ouro negro. Para vocês terem ideia, o capital gerado neste período do ciclo da borracha foi tão grande que a gente consegue observar hoje, por exemplo,
no Teatro Amazonas, o teatro maravilhoso que fica em Manaus. E isso era toda aquela estrutura decorrente da grande capacidade de capital gerada por esse ciclo da borracha. Aí sim, começou a olhar a floresta amazônica com interesses econômicos muito claros. Mas esse ciclo da borracha ele acabou sendo muito rápido, porque logo os próprios ingleses, os gringos que aqui vieram, perceberam que as mudas da seringueira davam muito bem ali na região da Indonésia, ali na região do Sudeste Asiático, e passaram a plantar lá, e os custos diminuíram horrores, e aí esse ciclo da borracha, que foi um grande uou, ele acabou caindo bastante. Mas repara que demorou aí pelo menos 400 anos do processo de descoberta do Brasil, do processo de ocupação portuguesa do Brasil, para a floresta amazônica ela entrar em pauta. Mas aí vale destacar que o ciclo da borracha ele foi o start para a ocupação da região. Foi o start para o desenvolvimento populacional e econômico da região da floresta amazônica. Porque a partir disso, a floresta amazônica sempre entrou em pautas de discussão. E aí a gente avança em um tempo e a gente chega na era Vargas. Getúlio Vargas, no governo de Getúlio Vargas, vamos dizer assim que o ciclo da borracha vai ter uma segunda chance. Pois durante a Segunda Guerra Mundial, a borracha volta a ser muito importante, mas agora não para alimentar as indústrias europeias, mas para alimentar principalmente a indústria estadunidense que passa a investir bastante capital. E nessa condição de investimentos de capital estadunidenses para explorar principalmente a borracha da floresta amazônica, Getúlio Vargas ele cria um programa que fica conhecido como Marcha para Oeste. Curioso que o nome desse programa é também o nome do movimento que os estadunidenses, no período de formação territorial dos Estados Unidos, consolidaram na sua ocupação do Atlântico ao Pacífico. O Getúlio Vargas ele se apropria deste nome e cria esse programa, Marcha para o Oeste. Gente, fácil. Marcha para o Oeste por quê? População no litoral, eu quero ocupar o interior. Desculpa. Eu quero ocupar o interior. Para eu ocupar o interior, eu tenho que criar um programa político. Então eu tenho que construir rodovias, eu tenho que construir infraestruturas, eu tenho que dar um jeito de levar a população para aquela região. E é muito louco que nesse movimento, olha só que louco, os Estados Unidos ele investe em centros de recrutamento no Nordeste para falar para o pessoal lá no Nordeste, mais uma vez, migrar para a região Norte para explorar novamente a borracha, pois agora nós temos um plano que vai estruturar a ocupação da Amazônia, eu tenho um plano que vai estruturar a ocupação da região Norte. Bom, da mesma maneira que o primeiro ciclo da borracha fora bem grande, assim que termina a Segunda Guerra Mundial e o interesse pela borracha da floresta amazônica também perde o valor, e aí eles continuam a buscar a borracha lá no Sudeste Asiático, a ocupação também se perde. E aí a gente vai chegar no período da ditadura militar, no primeiro governo militar, no governo de Castelo Branco, onde por meio da SUDAM, que foi um órgão governamental criado, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, bonito o nome, né? Eles iniciam um programa de integrar a Amazônia ao restante do Brasil. Pois qual era a ideia? Velho, governo militar, tá? População no litoral, população tá no litoral e a floresta amazônica tá solta. Se a floresta amazônica estiver solta, nós temos o perigo aí de uma internacionalização da floresta amazônica. Ou seja, o regime militar tinha medo da internacionalização da floresta amazônica. E aí se cria um programa que chama Integrar para não entregar. Esse entregar, ele traz tantos contextos, porque se a gente olhar sobre um olhar do senso comum, a gente fala, não é para não entregar para o mundo internacional, eles não queriam isso. Mas se a gente fizer uma análise desse entregar sobre um senso mais crítico, a gente vai chegar aí, por exemplo, a um contexto de Guerra Fria. E um dos principais investidores do regime militar aqui no Brasil e das ditaduras militares, da ditadura militar aqui no Brasil, foi os Estados Unidos. Então era mais ou menos assim, vamos integrar para não entregar, provavelmente, ao socialismo, provavelmente à União Soviética, porque nesse meio contexto você tinha Cuba, que estava ali, ó, Cuba está ali do lado da floresta amazônica. E aí
governo militar inicia investimentos absurdos, obras gigantescas para levar a população lá e criar núcleos urbanos do lado das rodovias. E, por falar em rodovia, eles vão iniciar a construção da maior rodovia que tinha como projeto cruzar toda a floresta amazônica. Não só rodovias, como ferrovias, a Madeira Mamoré, que já era um projeto bem antigo e veio se consolidando aí. A rodovia transamazônica, ela até hoje não foi finalizada, ela começa no nada, termina no nada, não houve um processo de integração, mas houve os interesses políticos que mostrou para o mundo que a Amazônia ela estava sendo ocupada, ainda que de maneira bem zoada, sem planejamento, mas ela veio sendo ocupada. Ainda sobre a ocupação da floresta amazônica, e com esses projetos de ocupação, a partir da década de 70, dado esses investimentos de integração da floresta amazônica, começa a surgir uma nova preocupação. A preocupação que nós temos hoje. A preocupação do desmatamento. Porque você começa a integrar, e esse integrar começa a levar pessoas. Pessoas desmatam, pessoas acabam. Onde está a nossa Mata Atlântica? Não existe mais, cara. A gente tem 7, 8% de algumas poucas áreas. E esse processo de desmatamento que começa a se iniciar na floresta amazônica, começa também a abrir os olhos do mundo para a floresta amazônica. Porque até então o mundo não estava muito preocupado com a floresta amazônica. Qual era a ideia? Nossa, desde quando uma floresta tropical equatorial ela vai chegar ao fim? Mas a ocupação do Brasil era feita de maneira tão descontrolada, como sempre, como tudo, que o mundo começou a olhar a floresta amazônica, dada toda a importância da floresta amazônica para o mundo. Mas o BO vai ficar feio mesmo na década de 80, principalmente com a morte do seringueiro Chico Mendes. Chico Mendes, ele era um ativista, ele era um seringueiro, era um ambientalista que lutava pela manutenção da floresta amazônica, defendendo principalmente os seringueiros, que precisavam de que a floresta amazônica ficasse em pé. Entretanto, Chico Mendes foi assassinado por madeireiros. A partir do momento que Chico Mendes for assassinado, o mundo ficou de olho na floresta amazônica e a pressão internacional começou a cobrar muita satisfação do governo. A partir dessa cobrança do governo que começa a se consolidar efetivamente, não projetos mentirosos apenas construídos em leis bem mentirosas. Começa a partir disso, então, a se consolidar reservas indígenas, criar efetivamente parques estaduais, parques federais. Mas mesmo com todo esse olhar do mundo sobre a floresta amazônica, mesmo com esse olhar das ONGs que começam a trabalhar efetivamente na manutenção da floresta amazônica, ainda assim, em 2005, a gente vai ter o assassinato da irmã Dorothy. Aquela estadunidense americana que era naturalizada brasileira e fazia um trabalho belíssimo de manutenção dos povos que aqui estavam. Quem assassinou? O mesmo contexto político que assassinou Chico Mendes. O avanço do capital sobre essa região ambiental. Então você percebe que o avanço do minerador, o avanço do latifundiário, o avanço do madeireiro, ele é muito mais importante num contexto de ocupação do que necessariamente a natureza. A gente percebe isso na história. Todo o processo de integração da floresta amazônica sempre se deu por meio da lógica econômica. Seja pela plantação da soja, seja pela criação do gado, seja pelo desmatamento, desconsiderando o parque estadual, desconsiderando a reserva indígena. A lógica da formação da floresta amazônica sempre se deu desta maneira. Hoje, quando você percebe essas queimadas, esses desmatamentos, é para consolidar mais uma vez o avanço do capital, é para consolidar mais uma vez o avanço da agricultura, mais uma vez o avanço da pecuária, mais uma vez o avanço do minerador, desconsiderando as reservas indígenas, desconsiderando os parques estaduais, os parques federais que lá estão. Não existe uma política clara para a manutenção da floresta amazônica. E quem normalmente faz isso? ONGs, nacionais e internacionais, que ficam gritando para manter a floresta amazônica em pé. A manutenção da floresta amazônica em pé é questão de sobrevivência. Beleza? Eu vou colocar aqui um desafio para vocês. Desculpa o vídeo bem rápido, né?
de maneira mais informal, mas eu vou colocar um desafio aqui para um colega meu. O professor Jean, do canal Geografia, comentou da importância geográfica da floresta amazônica. Eu tentei fazer aí em pouco tempo uma análise histórica do processo de ocupação da floresta amazônica. E eu vou dar um desafio para o meu brother Andrei, do Biologia com Tubarão, do canal Biologia com Tubarão, para fazer um vídeo falando da importância da biologia, da importância da vida, da biodiversidade da floresta amazônica, tanto para o Brasil quanto para o mundo. Gente, um grande abraço e nunca te peço nada, né? Vou pedir agora. Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha e partiu. Valeu, galera!